Olá, Olá! vamos agora compartilhar com você mais um insight, mais uma compreensão, né? Que a gente chegou das nossas reflexões, da nossa caminhada esotérica iniciática, né? Não temos a pretensão de que seja uma verdade absoluta, né? Para a gente parece sim, parece coerente, tá? Reflita você aí, né? Olha, o caminho iniciático, ele é muito difícil, né? Porque é, a gente fala, a gente estuda questões de natureza sutil, transcendental, nada tangível, né? Nada provável, digamos assim, né? Então você vai tateando no escuro. E aí Então, fica aquela coisa, né? Mas na prática, então fica só uma teoria. e essa questão da consciência, por exemplo, é muito legal você falar, bom, a questão da consciência Expandir aquilo e tal. consciência. Show de bola você falar na teoria, mas na prática, como é que isso funciona na real, né? No seu dia a dia mesmo, porque o esoterismo não é só dentro, né, da instituição iniciática, esotérica que você frequenta, é na vida, é no dia a dia, Ao né? viver, né? Que é onde mais se aprende. É, é no dia a dia que realmente a gente evolui, certo? Então, essa questão dos níveis da consciência me parece, assim, muito importante, né? A gente já leu, já estudou, já falou bastante, né? Tem a ver com, por exemplo, com os planos, né? Tem a ver os planos, certo? Com os nossos corpos sutis, né? Se você ainda não sabe, nós temos didaticamente, né, 7 corpos, né? Tem o corpo físico, aqui, que a gente está vendo, tocando, né? Tem o corpo vital ou energético, que é onde acontece o metabolismo, né? A energia orgânica. Tem o corpo emocional, né, que é o astral, certo? É o astral, né? O corpo dos desejos. Tem o corpo mental, né? Então, você já ouviu falar de projeção astral, desdobramento astral, viagem astral? Sai o emocional da pessoa. Tem a Anne Besant, se não me engano, tem um Hum. livro que chama Os Sete Corpos do Homem, algo assim. E é um livro interessante Para quem quiser para quem pesquisar quiser mais, ler, da Anne né? Besant. Então, assim, isso é o quaternário inferior. Isso é aquilo que a gente tem consciência normalmente, né? Que a gente pode olhar e conseguir identificar. Depois nós temos mais 3 corpos, né? Que é o mental abstrato, né? O que é o mental abstrato? O mental abstrato é o que tem acesso no plano causal, né? É quando os gênios acessam e trazem conceitos fora da caixinha, né? Alguma coisa ligada, por exemplo, à Nona Sinfonia de Beethoven, teoria da relatividade de Einstein, né? Que ninguém pensou O ainda, que Isaac está muito Newton, além que ninguém da pensou. humanidade, Aquilo que ninguém pensou, aquela coisa fora do. Por dos quê? Porque o gênios. mental concreto, presta atenção, ó, vamos só fazer um pequeno, aspas aqui, um pequeno, né, digressão, uma pequena digressão. As pessoas estão com muito medo da inteligência artificial, né? Olha, o computador, ele pode realmente superar o ser humano em termos de perfeição e velocidade no que diz respeito ao mental concreto. Uhum. Mental concreto é um mais um é 2. Pronto, acabou. É um grande cérebro, É, mas que o cálculo é preciso ali. Um mais um sim. é dois. Não tem nada assim sutil, ó. O mental abstrato, ele traz o diferencial, É esse que eu tô falando. né? O mental concreto é um mais um é 2 e pronto. Então, como uma máquina, uma calculadora, um computador, né? Uma inteligência artificial, ele vai ser mais rápido, muito melhor que a gente, Uhum. tá? Mas o mental abstrato a máquina não tem. Da onde vem as criações, da onde vem as coisas É a além. sacação, é cair a ficha. Fala, putz, né? É quando você traz algo que não está aí, não existe. Você traz da onde? Você traz do plano causal. Você acessou a causa. Insight, intuição, essas coisas também, né? Sim, Que são de lá, a inteligência artificial não tem. não. Entendeu? Então, sabe aquela criatividade, aquela criação, igual você falou dos gênios, né? Que de repente cria uma coisa que não existe. A inteligência artificial ela vai criar tudo, é um grande cérebro, mas tudo que já existe, que já tem computado, Então, sabe? assim, resumidamente falando, né? Nós temos 7 corpos. Cada corpo desse está num plano, né? Então, o corpo físico está no plano físico, o corpo etérico vital está no plano etérico vital.
né? O plano é o meio, ok? Né? O corpo astral está no plano astral, onde ele faz a viagem astral. Por isso que é diferente muitas vezes, né? Se a pessoa que faz projeção astral, às vezes ela está numa cidade, ou ela está no astral numa cidade, o astral da cidade pode ser um pouco diferente do físico. Pode ser parecido, mas não é igual. Às vezes com um mais sombrio, mais iluminado, com construções assim, ou assado um pouco diferente. Geralmente é mais sombrio. E no mental a mesma coisa. Você faz projeção mental, sabia? Com o seu corpo mental, dá para você fazer uma projeção mental. Isso eu nunca vi na internet, nunca vi em livro nenhum. Eu faço isso, né? Acontece isso comigo, então eu posso dizer que existe, né? Mas além do mental abstrato, né? Tem uma mental abstrato, onde você sim, você pode projetar o seu mental abstrato, né? No plano do mental abstrato, que é o plano causal, né? E depois você tem acima do mental abstrato, você tem o plano búdico, que é da alma cósmica, né? Onde há uma comunhão com tudo e com todos. É onde nós todos somos um. E tem ainda o átmico. O átmico é o divino, né? Aí seria a nossa consciência enquanto filhos de Deus, a nossa fagulha divina, a nossa consciência divina. Ok? Então, observa, nós temos esses 7 corpos. Vamos didaticamente, isso é tudo didático, tá? Porque a coisa não é bem assim, né? Um pouco mais complexa que isso. Mas didaticamente, nós podemos ter também, em tese, 7 níveis diferentes de consciência. Claro. Percebe? Então, por exemplo, quando eu estou com fome, né? Quando eu quero ir no banheiro, ou eu quero fazer sexo, quem é que está aqui, né? Com quem você está falando? Com o Juarez físico. Físico, O necessidade corpo física. físico, né? Fisiológica. Ah, eu cortei o dedo, está sangrando, está doendo. É a consciência física, né? Ah, não, eu estou cansado, preciso descansar, dormir, né? Aí eu estou no... Quem está falando com você é o Juarez etérico. Se eu estiver falando emocionado, seja com raiva, seja com amor, fazendo declaração de amor, né? Eu estou no emocional, eu estou no astral. É a minha consciência astral. Se eu estiver criando coisas. Não, peraí, vamos lá. Antes da criação, você está falando do astral superior, né? Criatividade, sim, tem a ver com o astral superior também, né? Mas assim, o astral superior, ele está muito próximo do mental, né? Então, por isso que o criar, você usa a mente também, né? Então, é um pouco de cada um. E o mental, por exemplo, agora, por exemplo, aqui quem está falando com você é o Juarez mental, né? Eu estou falando de acordo com o mental concreto, usando palavras conhecidas, conceitos O conhecidos, tema né? do assunto aqui. Entendeu? Tem o mental abstrato, tem o búdico e tem o átmico, né? Então eu posso ter esses, ao longo do mesmo dia, oscilar nesses níveis de consciência. Então, assim, a vida do estudante, do praticante de esoterismo, é um pouco complicada, porque se a pessoa tiver preguiça de pensar, preguiça de se esforçar, ela não vai. Por quê? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, né, um esoterista mesmo, você tem que ver com quem você está conversando, com qual nível de consciência a pessoa está falando. Por quê? Porque as visões são diferentes. Você vê uma coisa com uma consciência é diferente da outra consciência. Cada consciência vai ver uma coisa diferente. Sabe quando fala assim, a pessoa tá com sono, tá cansada, aí o outro vem com um assunto sério ali para pensar, raciocínio, lógica, e aí você fala, não fala comigo isso agora, não, que eu tô com sono, tô cansada, depois que eu, né, descansar, aí a gente conversa, não tem essas coisas e tal. Porque a mente dela não tá batendo, Não. né? A consciência dela não é naquele momento. Então, assim, a vida cotidiana, para um verdadeiro esoterista, ela é bem complexa. Então, você pega um caso, o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, né? Está tendo furacão, enchente, terremoto, problemas políticos, violência e tal. Se você pegar num nível de consciência mais baixo, né?
numa consciência mais baixa, você vai levar para o lado pessoal. Você se coloca no lugar da pessoa, você se irrita, você fica nervosa, fica irritada, né? Fica triste, Triste, quer fazer alguma coisa, não entende por quê, questiona até Deus. Pô, Deus permite isso? Entendeu? Bem, se você subir um pouco o seu nível de consciência, né? Você vai ver que, de repente, tem uma explicação. Por que está acontecendo, né? Tem até sites na internet, no YouTube, de geopolítica, por exemplo, né? Onde você vai entender o movimento daquilo, para ali os interesses e tal, acontece por causa disso e tal, estuda a história, na história aconteceram vários momentos semelhantes, né? Que foram migrando, que chegaram à conclusão, que evoluiu e coisa e tal. Se você sobe um pouco mais, você vai começar a entender que a humanidade, às vezes, ela precisa do caos, ela precisa, né, de situações assim, porque a humanidade, o grosso, só aprende pelo karma, Yoga. Não que seja bom, gente. A Não. gente sabe que muita gente morre e tal. Mas pensando, né, mais em cima, né? Porque senão, se a gente pensar consciência mínima, a gente não concorda com isso. Por exemplo, as guerras. Primeira Guerra Mundial, o que ela trouxe para o mundo, né, de evolução? Trouxe, gente, trouxe muita coisa. Pesquisa aí. Segunda Guerra Mundial também foi horrível, mas trouxe evolução. Então, assim, cada guerra, cada confronto que existe no mundo, desde os primórdios, tá? Cada era é um império diferente. Os impérios Sim. vão construindo e vão se destruindo, tá? Então, são eras, né, diferentes. Tanto é que falar era de Aquário, né? É uma outra era se formando. Então, se você for pensar por isso, por esse lado, acima, assim, né? Como se você não fosse um ser humano que tivesse uma estimativa de vida no máximo estourando 100 anos, você começa a entender que o ser humano às vezes está tão, como é que fala, engessado, que ele precisa de um caos para movimentar ali, para tirar aquela coisa que está ali dentro, entendeu? É triste falar isso, mas gente, mas depende da consciência que a gente está, né? Assim que acontece, né? Então, você precisa, a gente precisa compreender, né, que a maioria das pessoas é comodista. Na verdade, ela fica confortável com as coisas do jeito que estão, que nem a Letícia falou, né? Às vezes precisa ter alguma coisa que empurra, que tira a pessoa do conforto, da zona de conforto, né? Precisa criar uma crise, um caos. A humanidade evolui muito lentamente. E não adianta você falar, às vezes você fala, a pessoa tá. Agora, a hora que a água bate no bumbum, como se diz, né? Aí a pessoa aprende a nadar. Não adianta você ficar falando, você tem que nadar, você tem que aprender a nadar, olha, vai acontecer, pode ser que você. Não, tá amanhã. Amanhã. Tô de boa aqui. A hora que a água começa a bater no bumbum, fala, opa, se chegou aqui, então é urgente, né? Aí. Então, assim, isso é no nível, né? Aí, se a pessoa sobe mais o nível de consciência ainda, né? Ela percebe que tudo isso faz parte de um grande aprendizado. Né? Porque, às vezes, quando você vê que a humanidade só aprende sofrendo, porque ela quer, a escolha dela não é de Deus, não é da vida, né? Você tem vontade de intervir. Você tem vontade de fazer alguma coisa. Entendeu? Agora, quando você sobe o nível de consciência, você começa a perceber que tudo isso faz parte de um grande e longo processo evolutivo, né? Aí você não tem aquela ânsia, aquela necessidade. Você começa cada vez mais a se distanciar. Lembra lá embaixo que eu falei do nível de consciência que você leva para o lado pessoal? Você se coloca no lugar, né? Quando você começa a elevar, você se distancia. Não que você não vai se importar, não que você não vai ajudar se for necessário, se for. Não, não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando de sentimento, de emoção, de identificação pessoal. Você começa a entender, inclusive, a questão do tempo. O tempo é relativo. Sabe? Nas oitavas inferiores, da nossa consciência mais baixa, nós somos muito imediatistas. É agora, tem que resolver isso agora.
Quando você vai subindo a consciência, você vai vendo que é um processo, é lento, né? E lá de cima você começa a perceber que esse negócio pode demorar anos, vidas, séculos. Tudo bem. E tudo bem. Com a nossa consciência aqui, tá tudo bem, não. Mas a real, a consciência lá em cima é essa mesmo. Então, olha só, essa ilustração que nós colocamos aí, né, de fundo, é a Torre de Babel, né, com as pessoas caindo lá, né? É o que acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, você está no plano mental e ela está no plano emocional. Não tem conversa, não tem diálogo, não dá. Tem no sentido de, né, de confusão, porque aí, por exemplo, a pessoa tá Confusão. mental. Isso. Aí, por exemplo, eu tô no meu dia que eu tô bem emocional, TPM, a coisa bem física, físico e emocional. Aí, às vezes, você vai falar uma coisa, tipo, um mais um é dois, bem lógico. E a pessoa, não, mas dois pra mim. Ela leva pro pessoal. Isso acontece muito com as pessoas que eu vejo, a maioria está nesse sentido de levar pro pessoal. Né? Você fala uma coisa, a pessoa acha que você está falando ela. Não, eu estou falando coisas do mundo, mas ela tira uma coisa para ela que eu não sei de onde que ela tirou. Então, isso é o nível de consciência mais baixo. E acontece muito, muito, muito. Aí vem essa frase que nós colocamos aí, o título, né, do vídeo, os níveis de consciência na vida prática, cotidiana, ou com quem que você está falando? Com quem que você está falando? Né? E é interessante, vamos fazer mais um parênteses aí, não sei se você que está assistindo sabe, né? Em algumas linhas esotéricas, iniciáticas, a pessoa recebe nomes, né? Parece que na linha oriental, quando a pessoa da Índia, por exemplo, lá como é que chama? Como é que fala? Segue um guru, né? Quando a pessoa entra, o guru fala qual é o nome espiritual da pessoa, né? Antigamente, na maçonaria também, na maçonaria você adotava um nome, né? Hoje não, depois. Os indígenas, povos originários também, eles têm um nome, né? Uhum. Tem os rituais, então recebem o nome espiritual. Na bruxaria recebe o nome espiritual. Em vários locais esotéricos, né? Você recebe sim o nome espiritual. Então, mas aí que tá, né? Isso é uma tradição que se iniciou de uma forma correta, né? Com fundo de verdade, e se tornou comum, e as pessoas nem se questionam mais, e nem buscam esse fundo. De repente é um nome, porque é bonito, eu gosto, né? Eu quero escolher esse tal nome, Não, porque eu mas acho bacana. você não escolhe, ele vem. Então, aí que tá, né? Vamos supor, a pessoa, o mestre normalmente que dá esse nome, né? Existem mestres e mestres, mestres que realmente acessam o plano espiritual e sabe qual é o seu nome, né? E tem outros que não, que ele vai escolher o nome que é legal, que é bonitinho, que ele acha que tem a ver com você, ou que identifica você com uma figura da história que teve aquelas comportamento semelhante, uma personalidade semelhante, né? O nome, gente, a gente está acostumado, por exemplo, Renato, né? Renata, tá, legal, bacana. Mas peraí, o nome ele tem um sentido, Sim, é um conceito, é uma vibração. que as pessoas vão te chamar para aquela vibração. Fulano, fulano, Exatamente, fulano, fulano. né? Então, assim, se não for o seu nome de verdade, você adotar um nome, o fato que nem a Letícia falou, de as pessoas ficarem te chamando com aquele mesmo nome, né? Vai criando uma egrégora, vai colocando aquela vibração em você. Você entendeu? Seja boa ou Que ruim. nem você falou pro pessoal, o fato da Letícia ter falado, você já me chamou de alguma coisa do meu Isso. nome. Então, qual é o significado de Letícia, né? Que é alegria e tal. Alegria. Então, assim, já é o passo uma vibração boa. Quem não quer Sim. alegria, né? Eu penso assim. Então, você já falou, alegria, vem cá. Entendeu? Só que chamando pelo nome. Então, tudo tem um símbolo, tudo tem um significado. Tudo, tudo, tudo. Que nem nós falamos do Renato. Renata, renascido. Renato, renasceu. Olha que legal, né? Alguém que renasceu, né? Pode ser ressuscitou? Pode. Olha que legal, né? Então, assim, às vezes a gente fala nomes e não percebe. Por exemplo, você observou já que a laranja é laranja? Que o vinho tem a cor de vinho? Por que será, né?
Quem vem primeiro? O nome da cor ou a coisa? Né? Né? Então, assim, os índios, né? Índio tem muito isso também, né? O nome das pessoas na tradição indígena, né? É urso não sei das quantas, é o Tempestade, vento que ventania. sopra. Ele tem aquela coisa da natureza, então tem aquela percepção daquela pessoa, o poder da pessoa, né? Tem a ver com o nome dela. Ah, a Letícia falou, olha. Então nós temos vários nomes. Bom, eu, por exemplo, legalmente, né, eu tenho dois, ok? Eu nasci Fausto Prestupa Júnior, depois eu mudei o nome para Juarez de Fausto Prestupa, legalmente. Então, só aí já tem dois. E é diferente. Fisicamente, no E são papel. diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O Juarez quer dizer uma coisa, o Fausto quer dizer outra, né? Cada um tem uma vibração, cada um tem uma energia, né? E dentro da numerologia, por exemplo, a gente estuda, né, que o nome é o destino da pessoa, é a vibração dela, certo? Ok? Então tem a vibração, né? Eu que eu saiba, eu tenho meu nome cósmico e também tenho meu nome espiritual. São diferentes. Porque o nome não é o nome só, como a Letícia bem explicou, né? Ele representa, né, um conceito, uma ideia, uma vibração, uma verdade, né? E o nome ele tem muito a ver com o raio cósmico que a gente pertence, né? Com aquilo que a gente Eu fico trabalha. pensando nas pessoas que têm um apelido ruim, Hum. apelido de xingamento, apelido de merda, de não sei o quê, né? Tem gente que tem, eu conheço um cara que tinha apelido de merda. Então, assim, não é legal, gente, né? Coitado, vai ser merda pro resto da vida, tô dando um exemplo, tá? É um rótulo, né? É um rótulo social, né? Que a pessoa vai se identificando com aquilo. E a partir do momento que chamam ela daquele nome e ela aceita, ela obedece, ela responde, então porque aquilo já entrou nela, né? Porque se alguém chama, sei lá, de falar, você é Juarez, alguém fala, ô Marco, você não vai olhar, porque não é seu nome, não tá na sua vibração. Não, e tem o apelido também, né? Nesse ponto você tem 4 nomes também. Não, 5. 5. Então aí vem a pergunta, né? Com quem eu estou falando? Pois é, com Com quem quem que eu você estou está falando, falando? né? Então, se colocar o apelido, eu tenho 5 também. Ah, Tem aquele apelido que o meu pessoal chama. Não, tem 6, então, né? Porque chamava em casa, minha família. Meu irmão tem não, outro então eu nome que tenho me 6 chama. também. Nossa, gente, esquece, esquece. Como você gostaria de ser chamado? Pronto. Mas não é assim. Se a pessoa me chama com o apelido meu da minha família, eu nem ouvi. Eu nem sei, não vi quem que é, mas se eu ouço, eu já ligo, eu já vou com o emocional familiar. É. Você entende? Se a pessoa um dia me chamar pelo meu nome espiritual, eu falo, opa, vamos ativar. Não está falando com o Juarez. Alguém que conhece que não Não é, está falando com o não é, Juarez. Né? né? Se for falar meu nome cósmico, aí vai falar com, sabe? É outro nível. Você percebe? Então, a gente oscila. Então, é importante a gente ter consciência disso e procurar entender essa oscilação nossa e das outras pessoas, saber com quem você está falando, para não acontecer isso aqui, da Torre de Babel. Você está falando com o mental dela, está falando com o emocional dela, está falando com o quê? E a gente tem dificuldade, às vezes, de mudar de estado de É consciência. por isso, repara que às vezes você fala A e a pessoa entende Z. É. É por isso. Não, isso aí já aconteceu entre a gente, né? Ela Sim, na TPM, né? Tá lá na consciência física, física, energética, às passando vezes mal. emocional, e eu no mental. Nós Bem. não chegamos no acordo. Não chegamos no acordo. Uhum. Percebe? Então, assim, não é uma coisa fora do normal. Não, As pessoas oscilam num dia só. Você vai e volta, sim. né? Então, assim, é importante, né, você entender que esoterismo é para a vida prática. Não é só para ideia, porque é muito fácil, consciência e tal. Mas peraí, e o seu dia a dia? Você não aplica isso? Por Né? exemplo, Você tem que aplicar todos esses conhecimentos na sua vida prática. quando a pessoa. Tem muita gente que fica com fome, fica terrível. Você não pode falar com a pessoa. A consciência dela baixa, a
pela fome. Depois que ela come, fala, nossa, é outra pessoa, né? Eu sou assim com sono. Se eu tiver com sono, gente, acabou minha consciência. Eu preciso dormir, sair, né? Descansar. Assim, a ciência acadêmica, ela sabe disso, né? Eu sou administrador e uma das coisas básicas que a gente estuda em administração é a chamada pirâmide Maslow. Pirâmide Maslow começa exatamente o que a Letícia falou. Você tem uma pirâmide, né? Se a pessoa está com fome, As não vem com necessidades. filosofia, com religião, com política. Ela não quer saber, ela quer comer. Ela quer comer. Por isso que muitos políticos, né? Eles acenam com isso, com comida, com coisas, sabe, imediatas, assim. Ah, porque a pessoa não pensa, Então, isso sabe? acontece. Por exemplo, eu já vi em escolas, né? Porque eu já estudei em escolas bem de roça, assim. Antigamente tinha Bolsa Família, tinha nada desse negócio, não, tá? Esquece. Aí, as crianças, por que que tinha criança que parece que não aprendia? Porque não comia em casa, vinha na escola pensando na comida, na fome, entendeu? Depois que elas comiam, depois da merenda, parece que elas melhoravam, entendeu? De Processo cognitivo. processo cognitivo. Então, assim, ficava, gente com fome, não tem como pensar inteligentemente. Não, e isso é científico, realmente, né? Crianças que têm carência alimentar, ela não consegue desenvolver a inteligência. Isso é orgânico, e falta vitamina, falta mineral, sabe? Mas você entende, então a pirâmide de Maslow, voltando à pirâmide de Maslow, você tem essa parte básico, essencial, aí depois você começa a subir, né? As suas necessidades, tem que saber, nas suas necessidades básicas. Primeiro eu quero comer, né? Então eu quero manter a minha vida. A segunda na pirâmide de Maslow, eu quero segurança. E segurança em todos os sentidos. Eu quero continuar vivo, eu quero continuar no meu emprego, eu quero continuar na casa que eu estou, com o meu carro que eu tenho, com o meu celular, com o meu computador, né? Então, de novo, né, muitos políticos usam muito essa coisa. Ó, cuidado, você vai perder o emprego, vão fazer isso com você. Mexe com essa necessidade. E a pirâmide é uma pirâmide mesmo, né? A base é maior. Então, como a Letícia falou, a maioria das pessoas, a gente está com um nível de consciência bem baixo, né? E aí você vai subindo, né? Depois você vem para um nível mais intelectual, de relacionamento social e coisa e tal. Você quer, né? Pertencer a um grupo de pessoas, você quer se casar, você quer namorar, né? Depois você vem para um outro nível, que é a sua realização. Você quer se realizar. Quem está com fome está preocupado em se realizar. Ele quer encher a barriga, né? Então, aí quem quer se realizar profissional, socialmente, quer ser aceito, quer ter sucesso, tal, entendeu? E depois tem mais um outro nível que é a parte espiritual ainda. Mas só para você entender que esses níveis de consciência, como eu acabei de explicar, a ciência conhece, né? Só que a gente não aplica no nosso dia a dia. Pessoas espertas, né? Os marqueteiros, sabe? Os marqueteiros usam isso, como eu acabei de explicar, principalmente em termos de política, né? Eles usam muito isso. E a gente deveria ter essa consciência, né? E aplicar no nosso dia a dia, principalmente como esoteristas que nós somos, certo? Então, quando alguém vier surtada emocionalmente, aí respira e olha para ver se ela não tá numa consciência mais baixa dela, dá um tempo e depois. E ver, pensa como melhor direcionar aquela situação, né? Porque se você reagir no mesmo, se você cair no nível dela, vocês vão interagir, mas às vezes essa interação não é legal. Geralmente. Principalmente se tá, né, com TPM, tá com brava, tá com não sei o quê, sabe? Ou vão juntar e quebrar tudo, né? Ou não vão conversar, ou sei lá, não vai dar certo, tá? Às vezes esperar um tempinho é a melhor opção. Pensa. Ver a Às vezes o necessidade. melhor é você fica quieto. Espera a É que nem, necessidade da pessoa ser suprida, aí é você que vai. nem- é uma coisa que as mulheres falam e os homens têm muita dificuldade de entender. Na TPM, ela tá brava e xinga, ela quer só um abraço. Só um abraço. Às É vezes um difícil entender chocolatinho, isso. né? Um abracinho com chocolate, um beijinho. É complicado isso, né? Mas gente. Eu tô falando que a mulher oscila mais, né? Por Sim, causa do ciclo da é, mulher, tá? é, Não que isso seja ruim, não. Tem o seu lado bom, o com ciclo, certeza, sim, com certeza. tá? Mas é um exemplo aí, tá?
para as pessoas entenderem. Então tá aí a nossa reflexão, espero que você tenha gostado. Te convido a mergulhar aqui no nosso canal. Nós temos vários vídeos interessantes, dá uma olhada, tem mais de quase 200 vídeos, ou mais de 200 vídeos, né? Com vários assuntos, ok? Dá o like aí, compartilhe o link com as pessoas que você acha que pode gostar, sabe? Isso é muito importante para o canal. E eu termino o vídeo aqui perguntando qual é o nível de consciência que você está agora. Eu estou no nível da fome, então eu tô bem física agora, viu? Até o próximo vídeo, um abraço. Tchau, Tchau. tchau.